lá, com você, mais um podcast, Marcas e Companhia. Hoje nosso entrevistado é Daniel Godoy, meu amigo, querido, um profissional de alta performance. Obrigado pela sua visita, obrigado por estar com a gente hoje. Daniel, eu queria que você contasse um pouco da sua história de vida. Como é que você se conectou com marcas que hoje... Depois nós vamos comentar, né? Todas as marcas que você hoje trabalha, enfim, né? Conta um pouco sobre você. Bom, primeiramente, Marta, muito obrigado pelo convite. Parabéns pela ideia, parabéns pelo projeto, né? Imagine. Mas vamos lá. Acho que falar da carreira profissional e de como foi minha relação com a marca, isso volta lá para a infância, né? Ainda mais trabalhando com marcas e personagens, propriedades intelectuais, né? Porque quando eu era criança, o Brasil não era aberto, né, na economia, então você não tinha muito produto licenciado. Não tinha, a gente não tinha nem conteúdo direito, né? Só que aí, poxa, eu era como qualquer criança, eu tinha personagens e conteúdos que eu era fanático, né? Eu adorava, sei lá, Star Wars, Spectrum Man, Ultra Seven, Speed Racer, e essas marcas todas eu não conseguia ter produto. Só que eu tive uma sorte incrível, né, de nascer numa família que meu pai viajava muito. Ele era executivo de uma multinacional e como ele viajava muito, ele trazia certos brinquedos, produtos. Que só você tinha, né? E aí eu falava, caramba, isso existe. E era sensacional. Então, desde pequeno, no caso de marcas e personagens de propriedade intelectual, né? O fato de você ter um bonequinho do Darth Vader ou uma roupa do Yoda, alguma coisa de um desses personagens, né, o Match 5 lá do Speed Racer, aquilo era mágico. E aquilo fazia com que eu me transportasse, né, na brincadeira, na imaginação, pro próprio conteúdo. Mágico para você e pros seus amigos também, pra todo mundo que tava lá. Mas que faixa etária era, mais ou menos? A minha infância inteira, né? Eu tive essa oportunidade de ter acesso. E aí, com esse acesso, eu acabava vendo a maravilha que era. E no Brasil a gente não tinha muita coisa. No Brasil você tinha produtos... Era muito pouco, né? Então, a minha irmã, quando ela recebia muita Barbie. Então ela tinha as Barbies lá de fora, era um negócio muito mágico. Fantástico, então eu via, né? Tanto para menino quanto para menina, era uma fantasia de imaginação e aquilo era um potencializador de criatividade. Era um sonho de consumo, né? Era um sonho real, porque você projetava com aqueles produtos uma imaginação de que você fazia parte do conteúdo, você estava junto do protagonista, né, que você tanto gostava e por aí vai. Então, a relação com personagens e o licenciamento, mesmo sem saber que existia esse nome, licenciamento, né, isso começou desde cedo. Sim. E a grande questão é, como fã, sendo um fã, eu falava, cara, isso tem que mudar. Um dia eu vou mudar. Né? Só que eu não tinha essa... Imagina, eu jamais imaginaria que eu ia trabalhar com isso, nem existia essa carreira, essa profissão, eu não sabia. Não existia mesmo. Acho que nem existia, né? Nem existia. Só que era fascinante. Então eu ficava sempre pensando, poxa, o pessoal não pensa na gente, né? Não pensa no fã. Então isso virou meu propósito, né? Virou tipo, seja lá o que eu for fazer, eu quero dar um jeito de fazer isso. Isso tá no coração, pois né? E se eu tivesse uma bola de cristal, bola de cristal, né? Quando eu era criancinha, e me trouxesse essa bola, falar, olha o que você vai fazer no futuro, nossa, eu ia, sei lá, eu ia surtar ali criança, né? Porque tudo que eu... a essência, né, disso, de, cara, atender o fã, fazer com que o fã fique cada vez mais próximo dessa marca, para compor, usando essa marca para compor a sua personalidade, que é o que eu queria, hoje eu faço isso. Então é legal demais, né? Feliz, né? Mas foi uma jornada longa, né? E não existia mesmo isso. Então o que eu sabia, eu gostava de desenhar, gostava de tudo isso, tinha um fascínio por logo, marca, desde criança eu era meio que obcecado até por isso. Fazia campeonatinho de futebol de botão. Sei. E aí eu recortava de revista uma série de marcas para fazer a parte dos anúncios. E eu ficava desenhando marca. Como que seria o próximo passo dessa marca? Era uma visão que nem se falava, né? Mas eu era uma criança assim. Você tem alguém na família que te influenciou para isso? Diretamente não. Não, né? Diretamente não. O que eu tive de influência, a minha tia Ineida, né, minha madrinha, ela me dava muita lapiseira, caneta, tudo que era material para incentivar essa parte criativa de desenho e tudo mais. Olha só. Só que aí na faculdade eu descobri a faculdade de comunicação visual, né? Descobri desenho industrial, descobri design e fui cursando tudo isso, me formei e acabei percebendo no design que, poxa, design
eu tenho que entender mais de marketing. E embora na época as agências ficassem muito, seja específico que você vai se dar bem, eu ficava, não, mas eu posso até vender a especificidade, mas eu preciso entender do todo para fazer essa ferramenta ser mais útil. E aí eu fui fazer marketing, e aí eu fui fazer design de embalagem, né? Me especializei em embalagem. Eu não sabia dessa. Fui trabalhar em agência de embalagem, de marketing e depois de branding. E quando você junta branding, embalagem, marketing, você começa a entender que, peraí, existem métricas, existem estratégias, mas existe um lado que é do ser humano, que é como que ele usa essa marca para compor a si mesmo? De que maneira a marca é representativa para ele? E nas especializações, na faculdade, você não entra num lado emocional. Ele é muito subjetivo. E aí eu queria ir atrás disso. Só que eu não encontrava um curso disso. E aí, depois de um tempo, eu descobri que se analisa isso. E tem a neurociência. E com a neurociência eu fui me especializando, acabei me pós-graduando nisso e hoje tudo que se faz lá na empresa... Do Daniel. É legal, né? Porque é uma obsessão mesmo. Era uma paixão do relacionamento de marca e personagem com o ser humano fã. Eu nunca pensei no consumidor, que é o termo técnico ali, né? Sim. Eu pensava no fã. Tanto é que hoje eu falo muito... Você continua sendo fã, né? Com certeza. Eu acho que muita gente na nossa área é fã, né? É isso mesmo. Você percebe Trabalha muito, por né? paixão, né? Exatamente. Você, obviamente, tem que trabalhar por outros motivos, mas quem tá lá na essência, né, de fã faz diferente, pode ver. E aí, isso veio desde criança, a parte dos personagens, mas a parte de branding acabou vindo depois, já na idade adulta, e aí eu fui juntando as duas coisas, percebendo tudo isso. Você juntou o quebra-cabeça, né? Fui plugando tudo ali, né? Falei, cara, é isso que eu quero fazer da vida, né? E aí, em determinado momento, eu estava em consultorias de branding, trabalhava para multinacionais, uma agência que trabalhava para grandes grupos de empresas, e eu comecei a receber guias de estilo. Só que era aquela primeira geração dos guides, né? A geração, meu Deus do céu, difícil. Os guides iniciais, né? Mas isso faz muito tempo, tá? Década de 90, pode botar aí para anos e anos e anos atrás. Bom, e aí eu lembro que eu recebia pela primeira vez um guide dos Looney Tunes. Looney Tunes, famoso até hoje. Hoje tô lá com eles, né, meus clientes. Mas o guide que eu recebi na época, anos 90, começo dos anos 90. Cara, era o guide da primeira geração. Ele tinha o quê? Marca, logo, cor, pose, acabou. E a indústria, ela simplesmente aplicava, não existia uma... Aplicava como achava melhor, né? Aplicava. Era só para ter uma identificação. E aí, um dia, já trabalhando em agência de branding, eu lembro que a gente teve um projeto lá que veio da Warner, não era do Cartoon ainda, né? Mas que era das Powerpuff Girls, as garotas superpoderosas. E eu vi pela primeira vez um guide que não era da primeira geração. Ele era um guide que já falava do conteúdo e de um situacional. Aí eu, caramba, quem fez isso? Isso é um movimento novo. Quem foi, né? E aí eu descobri que tinha sido feito né? lá nos Estados Unidos, os caras fizeram, eu falei, quero ir atrás disso. Mas não existia o interesse aqui no Brasil. Eu não estava no licensing ainda, tá? Eu estava em agência. E aí eu comecei a perceber que, peraí, os caras estão aplicando um negócio tão legal, mas estão aplicando de um jeito que o fã não quer. Não vai querer, porque você é um fã, né? Exatamente. Você entende, né? E como eu trabalhava muito com embalagem, eu recebia muito guide, eu falava, cara, esses guides não refletem o desejo do fã. Aliás, eles refletem o desejo de quem está passando o briefing. E essa pessoa nem fã é. Como é que ela... Então, como é que pode entender, né? E como é que pode funcionava. Ter sucesso um produto? Pois é, você põe uma marca e no ponto final... Algumas davam certo porque, como não existia nada, os pioneiros... Nossa, olha tal personagem aqui, olha tal personagem lá, né? Então, dava até certo. Quer dizer, vendia... dava um royalty, uma comissão, então para as pessoas envolvidas aquilo era dar certo. Mas quem pensa no fã e não no dinheiro, não estava dando certo nada, você não tinha nada que funcionasse ali. E aí isso me incomodava muito. E aí começou a surgir a ideia de, peraí, estão fazendo tudo errado, dá para melhorar muito... Pô, eu queria trabalhar com esse negócio. E aí eu lembro... Gostei, né? Gostei da área. E aí nos meus primeiros contatos, eu lembro que eu falei lá com o pessoal de Burbank, né, Califórnia e tal, e ainda em outras empresas, tem umas ideias assim, tem umas ideias desse jeito, a gente pode fazer de tal jeito. Eles boicotaram não, né? Negaram tudo, rejeitaram tudo, falaram, você tá louco? Aqui é indústria, tem que ser assim.
Falei, poxa, vocês estão perdendo uma oportunidade para vocês, muito cara. quadradinha, né? Vocês estão perdendo uma oportunidade para vocês. Mas não teve jeito. Até que um dia, Tcharam, depois de muito tempo, a minha irmã, né, a Mariana Godoy, ela foi trabalhar na Warner e ela me acompanhava muito em branding, estratégias de posicionamento de marca, te conhecia, e estratégia né? de marketing, né? A gente é da mesma área, crescemos junto com essa ideia e tal. E aí ela veio e ela falou, olha, eu entrei aqui na Warner e é assustador como o licenciamento se baseia ainda só no royalty, e eles usam estratégias tipo de 20 anos atrás. Tradicional, É né? muito antigo. É muito. O marketing novo, o branding novo, a nova maneira de se tratar as marcas não estava sendo aplicado. Isso começou dos anos 2000. 2006, 2007, por aí. E aí eu olhei aquilo, ela falou, cara, é como se fosse é tudo mato, né? Vamos carpir tudo isso daqui, porque ninguém tá usando nada, são ideias antigas, né? E vamos mostrar, né? E aí quando eu comecei a ver o ponto de vista, né, interno ali, eu falei, caramba, é ultrapassado até, nós vamos trazer a novidade, vamos mostrar. E ela, não, mas eu não posso, existe a compliance, tem compliance, né? Mas aí ela falou, ó, você pode conhecer uma pessoa que é a minha chefe dos Estados Unidos. A Lonnie Wilson, que agora é Lonnie King, casou. E a Lonnie Wilson, ela chegou no Brasil um dia, eu falei, ó, vamos almoçar? E aí eu peguei e comecei a falar para ela a nova visão. E eu nem era dessa área, né? Falei, ó, não era dessa área, estamos mas você aqui, já tinha isso dentro de mas você, eu era um apaixonado, né? Falei, olha, um apaixonado vende bem, né? Falei, ó, eu desenvolvo posicionamento estratégico de empresa, de branding, marca, como que a embalagem funciona, como é que é essa dinâmica no momento de compra. E estou me especializando na tomada de decisão na jornada de compra. Olha só. Mas o ponto é, você aqui no Brasil, você vai ter um monte de problema, porque as agências não estão preparadas para isso. Eu mesmo, e nem a indústria, como, né? Eu mesmo como agência, quando chega o briefing, eu acho que já está tudo errado desde o começo. Não posso sugerir nada porque existe um bloqueio. Sou o único, né? Sou o único que acho isso. Mas eu tenho uma ideia. Ela, você não quer participar ou assistir a uma concorrência que vão ter 3 apresentações de empresa lá na Warner daqui a 2 dias? Eu falei, não, eu quero ir se eu puder mostrar um projeto. Não, mas você vai fazer em 2 dias? Na verdade... já está pronto. Na verdade, eu já fiz. Eu já fiz um projeto... Já está na cabeça, já está no coração e já pus no papel, projeto fantasma, ele foi feito um teste meu para mim mesmo, de tipo, acredito que dá para mudar muita coisa. Ela falou, então traz. Quando ela viu, ela falou, nem tem que ter concorrência. Já quero você e quero... Tá brincando. Traz um contrato. Eu falei, mas eu não tenho uma empresa disso. Eu trabalho numa outra empresa. Eu não sou pessoa jurídica. E aí, como assim? Então eu levei lá a agência que eu tava, né? E ela apresentou aquilo, só que a agência, ela falou, cara, esse mercado de licenciamento é muito pequeno, não movimenta dinheiro. Não interessou. Não conhece, né? Eu acho que a gente pode só parar um pouquinho nisso, porque eu acho que é importante a gente falar. Meu filho, outro dia, falou, mas você fica falando de licenciamento, eu não entendo nada disso. As pessoas falam muito isso, né? Eu não entendo nada disso. Isso é outro mundo, não é? É simples, né? E as pessoas têm esse receio, né? As empresas novas que querem entrar no licenciamento hoje, né? Tudo que você não conhece, você acaba tendo um certo medo, né? Pé atrás, né? E isso... Aqui no Brasil, então, e você que foi é ousado, muito né? tradicional. Você foi muito ousado, né, Daniel? Hoje, olhando para trás, fui. Você tem uma paixão que você... Eu não via dessa forma, né? Não, mas eu vejo. Mas sim, né? Assim, quando eu montei a X em 2008, foi um ano que teve uma crise global, né? Uma crise econômica, foi uma recessão muito forte. E eu lembro que as pessoas falavam, você tá louco, né? Vai abrir uma empresa agora, no meio da recessão. Eu falei, cara, que eu encontrei aqui um mercado inteiro que... segue um molde de 20 anos atrás e que dá para fazer tudo. E tá virgem, né? E dá para fazer tudo. Então, essa primeira oportunidade, eu mostrei isso para a Lonnie, ela falou, cara, o que você trouxe é o que tem novo lá nos Estados Unidos, e lá mesmo eles não estão enxergando, então eu quero. E aí ela começou a comprar, a empresa não tinha interesse em entrar no licensing porque não acreditava, daí eu peguei e montei uma operação. Bárbaro. E aí eu montei a agora com tudo, né? E o que eu percebi assim, como eu não, existia... com tudo não. Na verdade, você já vem com toda a experiência que você tem. Tinha uma experiência de anos e anos na época lá, né? E aí foi começar a juntar os pontos. O que eu não esperava era o mercado, ele estava muito fechado. E não queria inovar. Não queria mudar. Não queria inovar, não queria mudança, não queria. Sai da zona de conforto. As pessoas que estavam lá comigo queriam, mas a indústria, o varejo, não.
E aí, pô, acabei de montar uma empresa no meio da crise e as pessoas no meio da crise e as pessoas são contra a inovação, pô, como é que eu vou fazer, né? Tá lá nos Estados Unidos já deu certo aqui. Mas aí, falei, bom, toda vez que você tem uma limitação muito grande, é aí que estão as oportunidades, né? E quebra os paradigmas, aí, exatamente. E aí eu comecei então a contar a história de outro jeito. E aí eu falei, peraí, por que vocês são tão contra? E aí o que eu percebi foi, tudo era fundamentado no royalty. E quando você começa a ver o quanto que gera o royalty, embora quando é um royalty para você só, para tua empresa, pode significar dinheiro, na grande indústria, perto do core business deles, é nada. Verdade. Você vai falar lá na Ambev quanto que eles faturam e quanto que o licenciamento pode dar, eles olham aquilo e dão risada. Para Chevrolet, mesma coisa. Só que eu comecei a contar o seguinte, vocês já pararam para pensar o que o licensing, o que o licenciamento, ou o que a sua indústria, a sua marca, atrelada a outra, pode conseguir através disso? E que encaixa os valores, né? Que eu acho que é exatamente isso. Aí como eu era já consultor, né? de branding, né? Eu já tinha essa consultoria, já trabalhava com isso, eu falei, olha, a gente vai mexer no brand equity da sua empresa. Você deixa? Você vai aproveitar que outras indústrias com as suas redes de distribuição façam com que a sua marca se capilarize no Brasil todo. Exatamente. Se posicione diferente das outras. Só que isso eu tô falando de negócio, para você. Só você se beneficia. Agora, pensa do outro lado. O que você chama de consumidor, que é o que eu chamo de fã, esse cara vai ter pela primeira vez, essa pessoa, menina, homem, final, né? Que importa, ele vai ter pela primeira vez uma nova oportunidade de se relacionar com aquela marca através do seu produto. Quando eu mudei isso, aí a coisa aconteceu. E aí eu comecei a ser chamado. Aí eu comecei a ser chamado. Só que como o mercado era muito fechado mesmo, o que eu fiz? Eu adotei uma estratégia de, eu vou me esconder, porque eu não tinha ainda uma estrutura, não tinha. Era muito difícil entrar, né? Então o que eu fiz foi, eu vou fascinar as pessoas que estão aqui. E elas, conforme existe a dança das cadeiras, elas vão me levar. É uma estratégia arriscada, demorada, não é uma coisa de escala rápida, né? Não é uma progressão geométrica, né? Aritmético. Só que, como eu vivo de neurociência e marca, né? O que eu pensei é o seguinte, ao invés de me divulgar, eu vou fazer com que pessoas não me divulguem, mas confidenciem para os próximos o que fez aquela grande virada, o golaço dela na parte comercial. Olha, e aí ela chegava e falava, um falava para o outro, conheci uma empresa que é a Arma Secreta. Quietinha. E aí eu comecei como Arma Secreta. Só que a pessoa que estava lá como assistente acabou virando júnior, pleno, sênior, e foi tipo, da Warner sai para Hasbro, da Hasbro sai para Maurício de Souza, uma vai para Redibra, o outro vai para Lotus, que na época era Exim. É uma dança das cadeiras. Um vai para Entertainment One, aí o outro vai para Mattel. E aí, quando você vai ver, aquela filosofia, aquela maneira de pensar e aquele tipo de trabalho está em vários lugares. Tá em vários lugares. Sem divulgar. Não foi uma divulgação normal, foi uma divulgação que a própria pessoa leva como confiança. E quando você está junto pela confiança, funciona. Eu acho foi legal pra caramba. E foi assim que começou. Então assim, eu contei rapidamente como começou tudo. É uma história fantástica, porque na verdade começa na infância, né? Você que tem filho pequeno, percebe seu filho, né? O que ele tem paixão. Meu neto, ele fala, vovó, eu quero isso. Ele sabe exatamente o que ele quer, porque a marca transmitiu para ele exatamente isso que o Daniel comentou agora. Então, Daniel, essa história sua começou na infância, né? E você se muniu nesse período todo de todos os requisitos que você precisava para que você tornasse um profissional de alta performance, que eu tiro o chapéu para você. Muito obrigado. Eu brinquei, vou fazer tirar o chapéu, vamos tirar o chapéu para o Daniel, porque realmente a primeira vez que eu conversei com o Daniel, que me indicaram o Daniel, Marta, você precisa conhecer o Daniel. A primeira conversa com o Daniel foi assim, acho que foi uns 40 minutos por aí. Começamos e começou a dar certo a conversa. Eu tenho uma ideia, quero montar um podcast e tal. E ele falou, Marta, eu vou, mas eu quero falar de inovação, eu quero falar de coisas novas e que a história do Daniel possa te inspirar. A história do Daniel desde criança, eu não sei, eu não te conheço, você conhece seu coração, você conhece o que está dentro de você,
a forma pela qual você vai sonhando e vai se capacitando para chegar no lugar que Daniel chegou. Então, Daniel, só tenho que te agradecer por você ter vindo aqui. Só tenho que te agradecer por essas experiências. Vamos aprender. E eu quero te contar uma coisa também. O Daniel só não vem hoje, não. Nós vamos ter um quadro com o Daniel aqui, semanal, Dicas de Daniel, para que você possa entrar nesse mercado de licenciamento com uma outra visão, que esse mercado cresça no Brasil, que as novas empresas venham para a área também, né? Então, até a próxima entrevista.